Olá pessoal, aqui é a Monique Lago e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre os 5 passos para que a gente possa realizar uma boa leitura do baralho cigano. Então eu destaquei aqui para vocês alguns pontos que eu, Monique, considero bastante importante e que eu pratico diariamente no meu campo de leituras, de trabalho com a mandala cigana e os métodos complementares que eu utilizo também nos meus atendimentos e que eu ensino também no meu curso. Então vamos lá. Primeiro passo para você que está estudando baralho cigano, ou que quer vir a estudar, ou que já trabalha com isso e quer se aperfeiçoar, se aprimorar, né, para se sentir mais segura, mais apropriada das suas leituras. É muito importante que você conheça os símbolos de uma forma profunda. Preste atenção que isso é bem importante. Conhecer os símbolos de uma forma profunda significa não ter uma visão rasa dos símbolos do baralho cigano, né? Então, o que configura um conhecimento profundo dos símbolos do seu baralho? É você compreender que cada carta do baralho cigano, sem exceção nenhuma, vai ter a sua luz e vai ter também a sua sombra. Então, quando a gente sai desse olhar dual, de que existem cartas positivas somente, cartas negativas somente, até mesmo em algumas linhas, né, são consideradas, algumas linhas de visão são consideradas também cartas neutras, o que para mim não faz o menor sentido. Embora eu respeite, né, o olhar e a visão e a forma como cada um traz, tá? Mas eu tô trazendo aqui para vocês o meu olhar, a minha visão. Então, quando a gente entende que cada símbolo tem a sua luz própria e a sua sombra própria, isso é uma visão aprofundada dos símbolos do baralho cigano, tá? E como é que a gente consegue tomar uma visão mais aprofundada dos símbolos do baralho cigano? Olhando para eles de forma mais aprofundada. E como é que a gente olha para eles de forma mais aprofundada? Isso acontece na medida em que a gente começa a se olhar e a se conectar com o nosso próprio processo de despertar, de expansão de consciência de forma mais aprofundada, porque é quando a gente entende que a gente é feito de luz e de sombra, todos nós, sem exceção. Então, cada símbolo, cada arquétipo do baralho cigano, ele vai espelhar uma parte nossa, com sombra e com luz. Um aspecto nosso que traz ali duas polaridades, a sombra e a luz e a sombra. E a gente percebe no campo, né? Para que lado a gente está tendendo mais naquele momento, de que forma a gente pode se equilibrar. Então, é muito importante olhar para o seu baralho, olhar para os símbolos do seu baralho, entendendo eles de uma forma sistêmica. Quando você traz esse olhar sistêmico para cada símbolo do baralho cigano, você consegue trazer uma leitura tão mais rica e tão mais profunda do que ficar no raso, né? De uma simbologia puramente técnica, puramente que eu costumo chamar daquele feijão com arroz, né? Aí você consegue elaborar um pouco mais o cardápio do seu baralho, ok? Então, esse é um primeiro ponto que eu considero muito importante. Estudar o seu baralho, conhecer a simbologia, fazer contato com a história daqueles símbolos, perceber no seu dia a dia ao que aqueles símbolos te remetem no seu campo de vivência,
né? Você começa a associar situações do seu dia a dia, da sua vida, aos símbolos do baralho cigano. Isso acontece direto comigo porque eu vivo o baralho cigano. Então, quando você começa a viver o baralho cigano, é que você de fato começa a conhecer a sua simbologia de forma mais profunda, porque você experiencia os símbolos, você não apenas estuda ou conhece de uma forma técnica, ok? Então vamos lá. Segundo passo para uma boa leitura de baralho cigano: tenha intimidade com o seu baralho. Baralho cigano, a gente encontra milhares de decks por aí. É ou não é? Eu mesma tenho uma coleção. Mas o deck que eu trabalho hoje, que é este daqui, minhas clientes, minhas alunas sabem, conhecem o chamego que eu tenho com esse deck. Esse é um deck é um conjunto de cartas, o baralho, que conversa diretamente comigo. Nós, eu, Monique e ele, esse baralho, nós trabalhamos juntos, em equipe, porque nós criamos uma conexão. Aí você vai falar, mas Monique, por que você está falando nós? Parece até que o baralho é gente, tem vida. É isso, o baralho ele é uma espécie de entidade. Ele é um ser que traz uma consciência também. Quando você estabelece uma conexão com o seu baralho, é maravilhoso. Você cria uma intimidade com ele e ele conversa com você diretamente, né? Por isso que muitas vezes perguntam, né, as minhas alunas, mas como é que eu troco o baralho? Quando é que eu pego um baralho novo? Quando o seu coração sentir, o seu próprio baralho vai te avisar. Vai chegar uma hora que ele vai falar para você, olha, eu já cumpri minha missão. Agora você pode buscar outro deck. Mas enquanto isso não acontece, eu aconselho que vocês sigam utilizando aquele baralho com o qual vocês puderam estabelecer a melhor conexão que vocês já tiveram, tá? Dentre os decks que vocês já conheceram. Então, como é que eu crio esse campo de intimidade com o meu baralho? Eu preciso manipular ele. Manipular não no sentido de manipular a energia, de controlar, não. Manipular no sentido de mexer, de praticar, de usar, de fazer as tiragens, de embaralhar, de conectar com ele, né? Então, assim, quando eu começo a utilizar um deck pela primeira vez, eu sempre busco fazer uma conexão bastante profunda, da minha maneira, com as minhas palavras. Eu gosto muito de trazer o baralho nesse eixo aqui, coração, mente, mente, coração. Geralmente eu faço isso com a minha mesa aberta, né? Com uma luz acesa, a luz do fogo, que eu digo, os 4 elementos, fogo, a terra, a água, o ar presentes na minha mesa, né? Os elementos todos aqui. E eu faço uma mentalização. Eu peço permissão para trabalhar com aquele baralho e eu ofereço o meu canal para trabalhar junto dele, ok? Peço que essa conexão se estabeleça num campo de luz, num campo de amorosidade, num campo de palavra consciente. Eu praticamente convido aquele baralho a trabalhar comigo. E se ele aceita, eu fico sabendo muito rápido, porque as leituras funcionam muito bem. Então, é um campo que quando você cria intimidade com o seu baralho, é algo muito fluido fazer a leitura. Porque você vai estabelecer uma conexão ali com ele muito verdadeira. E ele vai cada vez mais conversar com você de forma mais íntima, inclusive para as suas próprias autoleituras, que eu escuto muito isso das minhas alunas, é muito difícil ler para mim mesma, e de fato é mais difícil ler para a gente mesma do que para os outros, a meu ver, tá? Mas quando você cria intimidade com o seu baralho, você vai afinando, passando um pente fino no seu canal de leitura, você vai percebendo também que pode ser muito bacana, muito fluido, muito harmônico
você ter uma conversa com o seu baralho para fazer leituras para si mesma e ter respostas muito claras, muito orientadoras, muito coerentes, muito verdadeiras, ok? Então vamos lá. Terceiro passo para realizar uma boa leitura do baralho cigano: domine o seu método de leitura. Então, o que é dominar o seu método de leitura? Não adianta você estudar 15 métodos e não ter aprofundamento em nenhum. É mais importante você saber um método bem sabido, bem praticado, bem experienciado, bem vivenciado, bem lido, bem conhecido. O método, o valor do método no baralho cigano, a meu ver, tá? E a meu ver também em todo tipo de oráculo, tá? Mas aqui eu tô falando do oráculo com o qual eu trabalho, que é o baralho cigano. O valor do método, ele não vai se medir pela quantidade de cartas que tem um método. Eu vejo muito as pessoas valorizando mais métodos que utilizam o maior número de cartas possível, né? Ou todas as cartas, o que é legal também, é bem bacana. Isso requer uma experiência maior, né? Ler métodos mais extensos, com maiores combinações. Mas a verdade é que um símbolo por si só do baralho cigano já dá muito caldo, né? E a combinação mais básica que tem, né? Que é a combinação de 2 cartas, as mais simples, com 3 cartas, né? Se você não domina essas, dificilmente você vai dominar métodos maiores. Então, assim, independente disso, para quem já pratica, já até trabalha com métodos mais extensos, mais completos, né? No sentido de utilizar mais cartas, é muito importante que você de fato penetre naquele método, que você perceba as nuances que ele tem, que você conheça muito bem cada casa daquele método, cada contexto daquele método. E para além de conhecer cada casa, como é que as casas daquele método podem conversar, como é que elas se interrelacionam, quais são as teias que podem ser desenhadas dentro daquele método. E como é que a gente alcança isso? Não tem outro jeito, né? Porque não tem atalho, né? Na vida. Na verdade, até a vida pode até trazer alguns atalhos, mas em geral eles atrapalham mais do que ajudam. Então, o ideal é que você pratique, pratique, pratique e pratique mais e mais. Quanto mais você fizer contato com o seu método e praticar o seu método, mais à vontade você vai se sentir com ele, né? No meu caso, que trabalho com a mandala cigana como meu carro-chefe, né? Nos meus atendimentos, no meu curso. Quando eu comecei a estudar a mandala, né? Eu precisava ler assim, casa por casinha na ordem, né? A mandala era uma coisa assim gigantesca, né? Um pouco assustadora no início. E hoje, né, com a prática, com os atendimentos, né, é algo muito bonito de ver, porque eu vejo a mandala como um organismo vivo. Então, quando eu abro a mandala de uma pessoa, eu já consigo ver como que um desenho específico daquela pessoa ali na mandala. Eu já bato o olho, eu brinco que a mandala ela funciona em 3D, porque é como se ela pipocasse assim pro alto as coisas que estão mais chamando a atenção no campo da pessoa e já vão formando as linhas de interconexões entre elas. Então é como se formasse uma grande teia, um grande sistema, né? Ali naquele entorno, ali no entorno e na parte, né, englobada pelo campo da mandala.
Então, quando você conhece o seu método, você não olha para ele por partes, você não olha para ele dentro de caixinhas. Você olha para ele de uma forma inteira, de uma forma global, de uma forma sistêmica. E isso é maravilhoso, porque te dá muita propriedade, muita segurança para ler aquele método. Certo? Você não tem que mais que ficar pensando qual casa é qual casa. Já vem, acontece de uma forma muito orgânica, muito fluida. E você consegue, a partir daquilo ali, daquele seu olhar, construir uma narrativa que não é, obviamente, nenhuma história inventada da cabeça, mas é uma narrativa que você consegue desenhar para que fique mais inteligível para o seu cliente, para a sua cliente, aquela mensagem que está sendo transmitida pelo próprio campo da cliente, do cliente, naquele espelho ali que a mandala abre, né? Assim é também no método de perguntas específicas que eu utilizo e em outros métodos também que eu faço uso, ok? Então, não basta conhecer o método que você está usando, você precisa dominar esse método. Isso faz muita diferença para uma boa leitura do baralho cigano, ok? Então vamos lá. Quarto ponto. Esse eu considero assim muito, muito, muito fundamental. É algo assim que faz toda a diferença no seu campo de leitura, que é saiba ouvir e ler o campo energético do seu cliente. O que isso quer dizer? Quando você inicia um atendimento, até mesmo desde a hora que a cliente marca, agenda o atendimento com você, ali já está se formando um campo energético. Para quem tem mais prática em trabalhar com leitura de campo energético, é algo muito natural você já perceber quando a pessoa está agendando com você nuances do campo daquela pessoa. Você percebe como a pessoa se comunica com você, como é que ela solicita o atendimento, né? Qual é a energia que ela emana. E aí, quando de fato inicia o atendimento, você percebe o olhar, você percebe a forma de gesticular, você percebe como a pessoa se coloca ali energeticamente. E sempre junto do início de um atendimento, eu gosto de fazer um ancoramento energético, né, para pedir permissão para acessar o campo energético daquela pessoa, já que eu integro, né, os símbolos do baralho cigano, a simbologia do baralho cigano, com a leitura de campo energético, que é a base de todo o meu trabalho. Então eu acesso o campo de energia daquela pessoa, ok? E para eu acessar o campo de energia daquela pessoa, eu preciso estar presente. E eu preciso que aquela pessoa esteja presente também. Então eu preciso conduzir ela a um estado de presença. Porque muitas pessoas chegam para um atendimento, muitas vezes atarantadas, muito mexidas, muito angustiadas, muito ansiosas, ou não tem 100% da privacidade que gostariam para fazer o atendimento, aí fica um olho cá, outro lá, né? Ou estão preocupadas com o compromisso que tem depois, ou milhares de coisas, né? Então, quando você convida a pessoa a um estado de presença, existem formas, né, bacanas de se conduzir isso, que é também uma das coisas que eu trago no meu curso, né? Você consegue estabelecer um canal de conexão que facilita esse teu ouvir e essa tua leitura do campo de energia da pessoa que está ali com você. E isso é fundamental, porque isso, junto com aquele conhecimento aprofundado dos símbolos que eu falei lá no passo 1, vai ser assim o pulo do gato para uma boa leitura do baralho cigano,
ok? No seu campo de atendimento. Então, eu não posso me prender somente aos símbolos que se abrem na tiragem da pessoa, e obviamente eu também não posso deixar de considerar aquela simbologia. Eu preciso fazer um casamento entre o que as cartas estão ali mostrando com o que está vibrando no campo de energia daquela pessoa. E isso é algo de uma preciosidade muito bonita, que toca profundamente as pessoas que recebem a leitura terapêutica da mandala cigana dentro dessa metodologia que eu venho trazendo no meu trabalho, ok? E para fechar os passos de hoje, né, o passo número 5 para realizar uma boa leitura do baralho cigano é transmitir a mensagem que você quer passar para o seu cliente com verdade. Isso faz muita diferença, com empatia, porque nem sempre você vai falar coisas bonitinhas, fofinhas e fáceis. Muitas vezes você vai ter coisas difíceis para falar. Só que tudo é a forma como a gente fala, então é importante que venha a mensagem com empatia e também com segurança. Você precisa transmitir a mensagem de um lugar de segurança, de verdade e de empatia para o seu cliente. Porque aí, por mais difícil e até dolorido que possa ser determinada situação, ele vai perceber que aquilo dali está chegando para ele por um canal de verdade, por um canal de amorosidade, por um canal de empatia, por um canal de alguém que está enxergando ele, que não está passando a mão na cabeça dele ou dela, mas que está enxergando que ali tem uma história, que ali tem uma vida, um coração, né? Que ali tem todo um histórico, que ali tem todo um sentir, que ali tem toda uma atmosfera, todo um mundo. Cada pessoa é um mundo, né? Cada um de nós é um mundo. Então a gente precisa aprender a adentrar, a pisar com cuidado, com gentileza no território do outro. O coração da outra pessoa é um imenso território, ok? Então a gente precisa acessar esse território com respeito, com verdade, com amorosidade, ok? Então, eu costumo dizer, a gente assim, pode falar, né? Deve falar sempre a verdade para os nossos clientes, mas sabendo conduzir a nossa fala. E isso também passa muito por um lugar de um autoconhecimento, de uma autopercepção, ok? E por que que isso é tão importante também? Porque quando a gente não se conhece, quando a gente não está presente na gente, existe uma tendência muito forte da gente projetar as nossas dores, as nossas questões e as nossas sombras no campo do nosso cliente, da nossa cliente. E isso pode embolar muito e confundir muito a sua leitura, ok? Então é importante saber que pelas leis que regem o universo, né, por algumas das leis que regem o universo, que são as leis da ressonância e da sincronicidade, principalmente em trabalhos que englobam leitura de campo energético, que englobam um olhar sistêmico, né, é muito comum você perceber nas pessoas que você está atendendo questões muito parecidas com a sua. Porque por ressonância essas pessoas chegam para você. Ok? Quem atende pessoas com canais de cura interior, né, com ferramentas terapêuticas, como é a forma que eu utilizo o baralho cigano, ao mesmo tempo que é canal de cura, também está se curando, ok? Então, por ressonância, por sincronicidade, a gente observa que há muitas semelhanças nos campos das pessoas que a gente atende com o nosso campo.
Só que a gente precisa perceber que a experiência do cliente, da cliente, é a experiência dela, não é a sua, por mais parecida que possa ser. Porque cada um passa pelas experiências na vida de um jeito muito único, ok? Então, é tomar esse cuidado, porque são situações que a gente vive numa mesa cigana que tocam profundamente. Eu costumo dizer que você abre a mesa, né? Você abre uma tiragem, você abre uma mandala para a pessoa, você acessa o livro da vida da pessoa. Não tem jeito, é algo muito íntimo. É algo muito íntimo. Então, assim, hoje eu coleciono muitas histórias. Me emociono com algumas, claro, né? Mas me emocionar é diferente de projetar as minhas questões no cliente, na cliente, porque senão eu corro o risco de dar a mão para o cliente e começar a chorar, né? Ou de chorar junto com a pessoa, e não é esse o nosso papel, né? O nosso papel é ter empatia, é acolher, é transmitir a mensagem da forma mais empática possível, mas acima de tudo é orientar, é ser um canal para a expansão de consciência daquela pessoa, ok? Então a gente precisa manter uma certa neutralidade e um certo distanciamento nesse sentido, porque senão a gente deixa de ser um canal de cura, ok? Então hoje eu deixo aqui para vocês essa reflexão com esses 5 passos para realizar uma boa leitura do baralho cigano. Lembrando que quanto mais você praticar, quanto mais você exercitar, quanto melhor você conhecer o seu deck, o seu baralho, quanto mais você dominar o seu método, quanto mais você tiver intimidade com o seu baralho, quanto mais você souber ouvir e ler o campo do seu cliente, da sua cliente, melhor vai ser a sua leitura para você e para quem estiver recebendo o seu atendimento, ok? Então hoje eu fico por aqui. Quem quiser deixa comentários, tá? Que eu vou adorar ler e responder. E em breve eu volto aqui com mais falas sobre a leitura terapêutica do baralho cigano.